Oi, gente, boa noite. Olha, hoje eu vim aqui em Ezequiel, no capítulo 21, a espada do Senhor. Gente, o que o Senhor está falando aqui, a palavra de Deus nos diz, que ele fala sobre Jerusalém, derrama as tuas palavras para profetizar contra Jerusalém, né, a terra de Israel. Diz Israel, diz o Senhor, diz, eis que sou contra ti. Por que o Senhor está falando contra ti? Por causa da desobediência, a idolatria e o pecado que se né, assim influenciou naquele lugar. Eu tirarei a minha espada, o Senhor está com ira, como desobedeceu a Deus. Tirei a minha espada da bainha e eliminarei do meio de ti, assim como o justo como o perverso. Então, o que o Senhor diz assim, é que quantas vezes quando veio a calamidade sobre eles, a guerra, e o rei que foi levantado lá, o Nabucodonosor, que destruiu e levou aquele povo para o cativeiro, então ali morreu pessoas justas, morreu pessoas perversas, e foram para o cativeiro pessoas perversas, e foram para o cativeiro pessoas justas, né? O que acontece é o seguinte, porque quando vem uma calamidade, quando um lugar, um local, onde está todos ali, mesmo justos morando na mesma terra, e ao pecado, a desobediência, todos nós vamos passar pela calamidade. E todos nós vamos passar pelo deserto. Todos nós vamos passar pela tempestade. É o que está acontecendo agora. Nós estamos vendo muito. Então você pode ver que está tendo vulcão, né? Lá não sei aonde. Então ali tem justos, todos vão passar pela prova. Assim como as enchentes também tem os perversos e tem os justos também vão passar pela prova, né? Então isso é uma maneira de Deus testar a fé do homem, né? E crer na palavra dele, independente do que aconteça. A situação não podemos de mais nem maneira nenhuma, né? Ser contra Deus, falar de alguma coisa que não é assim agradando a Deus, né? Porque é necessário que essas coisas aconteçam. É uma maneira do Senhor limpar a terra, né? Uma maneira que Ele mostra que independente se é justo ou perverso, as coisas têm que acontecer. É necessário. Principalmente quando a gente vai lá ver uma guerra, aí a gente vê uma criança morrendo, um idoso, a gente fica injustiçada com isso, né? A gente fala, meu Deus, como pode acontecer isso? São pessoas boas, as crianças são inocentes. Mas é necessário, o Senhor livra. Se não livrar nesse plano, Ele livra no outro, plano espiritual, né? Vão morrer e vão para a glória de Deus. Porque, na verdade, é necessário que aconteça as coisas. Tem que acontecer. É profético, né? Então, nós vamos ver muito assim, a gente vai achar que é injustiças. Quantos de nós, né? Se a gente for ver pela palavra de Deus, quantos de nós já sofremos injustiças? Uma pessoa perversa, não é? Que tentou se aproveitar de nós, ou de alguma coisa enganou, mentiu, traiu, né? E aí a gente passa pela mesma situação com ela. A gente passa pela prova, né? Sofrimento que às vezes deixa aquela coisa ruim na gente, né? E a gente fica se sentindo assim, injustiçado, né? Perdas, né? Financeiras. E a gente se sente injustiçado, né? Mas é necessário que aconteça essas coisas. É uma maneira que Deus trabalha na nossa vida, nos ensinando, nos moldando, nos fortalecendo na fé. Porque aí, quando a gente está no sofrimento, é aí que a gente vai se posicionar a nossa fé. Confiamos em Deus diante de tudo que está acontecendo na nossa vida ou não? Você viu aconteceu na pandemia, né? Quantas pessoas inocentes morreram, né? E quantos perversos também morreram, né? Vai saber. Então, e mesmo assim, teve que ter, a pandemia teve que ter, né? Então, então vai morrer pessoas inocentes, justos, e vai morrer pessoas perversas, né? É necessário que aconteça, só que vai diferenciar aqueles que morrerem em Cristo serão salvos. E aqueles que não, né? Só Deus tem misericórdia. Então é muito importante, e às vezes a gente tem essa maneira de falar, ai Senhor, eu estou injustiçada, né? Mas a gente tem que entender que toda vez que o Senhor fala da espada, é uma maneira de limpar.
E o Senhor faz justiça também, né? Dá para entender no texto que é uma justiça que Ele está fazendo sobre o homem. E quebrando o coração do homem, quebra, porque às vezes, né, até o homem mesmo, né, ele tem essa maneira de se gloriar, né? Achar que porque ele é justo e aquele que é perverso, ele tem que morrer e ele não. Não, essa é uma mentalidade que a gente tem às vezes, né? Que a gente quando vê uma pessoa fazendo mal uma para outra, a gente tem esse pensamento, essa pessoa devia morrer, porque ela não é, ela é má. Mas não, né? A gente não pode ter esse pensamento, porque a justiça e a vingança, a ira não é nossa, é de Deus. E é Ele que vai tirar a espada da baía e vai fazer justiça, vai mostrar para o homem que quem manda é Ele, né? É o Senhor, aleluia. Então a gente tem essa mania de falar, né? Ai meu Deus, por que aquela pessoa matou e morre uma pessoa inocente, que é justa, e fica o perverso, né? Às vezes acontece muito, a gente vê muito hoje crimes acontecendo, e às vezes também a gente vê, né, a calamidade, como pandemia, enchente está acontecendo muito agora, né? A gente fala, meu Deus, por que será que a pessoa morreu, né? Inocente, acidente, e às vezes até o cara que matou a pessoa no trânsito, ele tá lá, sai da porta da cadeia para fora. Aí a gente fica revoltado, né? A gente fica, nossa, essa pessoa não deveria nem viver. A gente fala assim, às vezes a gente fica revoltado, né? Fala assim. Então, assim, são coisas assim que é necessário que aconteça. Não significa que você vai andar matando a pessoa por aí. Isso não é certo, né? Só não esquece de uma coisa. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, está na palavra, né? Na profecia. E aqueles que morreram em Cristo serão salvos. Mas aqueles perversos que morreram e continuam fazendo atrocidades, né? Esses vão pagar. E o Senhor vem com a bainha, né? E tanto assim, e o pecador, né? Tanto, por que Deus fala para nós passar pela calamidade? Porque quando o pecado entra, que nem entrou em Israel e Judá, por que o Nabucodonosor foi lá e invadiu lá? Por quê? Porque Deus permitiu, por causa da desobediência do homem. Eles estavam procurando Deus aonde? Entrou o pecado, entrou a idolatria, entrou a prostituição, o adultério, né? E foram buscar, consultar Deus em outros lugares, então Deus permitiu que entrasse e matasse pessoas perversas e matasse pessoas inocentes, crianças, estuprasse, matasse, passavam fome, foram para o cativeiro, foram, levou os justos e os perversos para o cativeiro, por desobediência. Né? E o que acontece? Muita coisa está na face da terra hoje, nós estamos vendo acontecer, muitas pessoas sofrendo, passando por coisas assim, né? Por falta do quê? Quem que começou lá a destruir a natureza e está acabando com o clima da terra? Quem que está destruindo tudo pela ambição do homem, que quer mais e mais? É o homem mesmo. Então, por causa de um, todos nós vamos pagar a conta. Vou falar assim, vamos pagar a conta? Nós estamos pagando já ao calor, né? Fora o que vai vir por aí. Isso aqui ainda é só o começo ainda. Nós estamos só no comecinho ainda. Vai vir muita coisa por aí ainda. É de se assustar, tá tendo medo. As pessoas estão brincando, dá medo, porque antigamente chovia, assim, de vez em quando dá uma enchente, outra, mas agora o negócio está numa proporção assim demais. Basta uma chuvinha, já desmorona o morro. Basta uma chuvinha, vem tudo pra cima da gente. Quer dizer, o negócio vai ficar pior ainda, cada vez mais pior. Mas por quê? Por causa daqueles que, a vaidade, né? Porque querem ser demais, tá tirando da natureza. Às vezes nem é tanto assim, mas é que aquela coisa de querer ter, sabe? Querer ter tudo e fazer e tá. As consequências estão vindo aí sobre nós, né? E não adianta, todos nós. Aí é que o Senhor fala a palavra, nós vamos pagar. Então, por que o Deus fala a espada do Senhor? É porque o Senhor corrige, né? A quem está disciplinando, está falando de desobediência, porque no caso de Judá e de Israel, né? Deixaram o pecado entrar, né? Porque não amaram a Deus, não guardaram seus mandamentos, né? E não, né? E foram servir outros deuses, idolatria, buscar outros deuses, né? Prostituição, adultério e tantas coisas mais, né? Que a gente está vendo aqui, nós estamos vendo coisas assim horríveis, né? Nem já nem falar, mas nós sabemos o que está acontecendo. Então, pela desobediência. E a consequência vai vir para todos nós. Então, as calamidades que estão vindo sobre a face da terra, tanto justos e o perverso vai pagar. Ninguém vai ficar escapado. Só o que vai diferenciar nós temos que orar a Deus
pela misericórdia de nós, né? Que nós possamos ser salvos, se não for no outro plano, depois da morte, né? Se for merecedor de entrar na glória de Deus, na morada eterna, né? Porque nós sabemos que o que virá por nós agora, só Deus na nossa vida, misericórdia. Então, e ele fala sobre a espada aqui, que ele falou para ele profetizar, por causa disso, por causa da desobediência do homem. E ele falou que ele ia quebrantar o coração do homem, ele ia tirar a armadura, né? Que ia haver também muitos, né, muito do que ele falou ia se cumprir, né? Ele falava também aqui no texto, é enorme o texto, que a espada, além de estar afiada, polida, ela era para matança, né? Ele podia fazer com que reluzia o relâmpago em Israel, né? E muitas coisas o senhor está falando nesse texto, né? Sobre a palavra de Deus que está dizendo aqui para nós assim, sobre a falta de amor e falta de buscar a Deus, como o homem está desprezando a sua palavra, como está ignorando a presença de Deus, né? Em tudo, somente a natureza está falando, né? Deus está mostrando para o homem. Aliás, Deus está tão presente na nossa vida hoje, se você pensar, se você analisar, irmão e irmãs, ele está falando através da natureza, está mostrando para o homem que quem manda é ele, quem é dono é ele. Só que se ele quer que derrubar uma árvore, lá ele derruba, né? Então o homem está muito cheio de si hoje em dia, está se achando muito poder demais, tá? Tá brincando demais com as coisas de Deus. E as coisas de Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Ele é sério, né? Então muita gente fazendo as coisinhas, dando um jeitinho. Não é assim. As coisas de Deus é séria. Ele não brinca, não. A palavra dele ela é viva, é cortante, é afiada, né? Ela é uma espada, ela corta. Então a gente não pode brincar com as coisas de Deus, não. Não pode estar blasfemando, não pode estar brincando com a palavra, né? Então está falando também essas pessoas que estão falando contos de fada, profetizando mentira para as pessoas, enganando. Mas cuidado, vigia, o negócio não é brincadeira, não, né? Então é muito importante, né, os senhores hoje, para a gente tomar muito cuidado, né? Ouvir a Deus, estar atento à sua palavra, servir a Deus de coração, porque o Senhor, nessa palavra da espada do Senhor, ele está irado, né? Assim, contra o homem, com a maneira que o homem está se colocando, né? Está desobediente cada vez mais. Que nem lá no passado, por desobediência, foi destruída, ficaram em cativeiro, né? Então, nós vamos vai chegar um ponto, se nós não acordar, não orar, não buscar, e vai acontecer muitas coisas, a gente vai ver, a gente vai ficar exilado. Porque do jeito que a Terra está indo, a proporção e a velocidade que as coisas estão acontecendo na face da Terra, daqui a pouco nem casa nós vamos poder morar, porque o negócio está indo de um jeito que tá feio, né? A gente sabe que os cientistas já estão chorando, estão falando sobre o que vai acontecer na Terra, eles estão prevendo, né? Então, até os cientistas, então a gente tem que se conscientizar. Agora é tempo de acordar, é tempo de buscar Deus, porque se acontecer uma calamidade ou uma coisa que vem sobre a nossa vida, pelo menos nós temos que estar debaixo da palavra de Deus, crendo na palavra, porque para Deus ter misericórdia de nós, que nós possamos ser salvos, né? É muito importante isso, né? É muito importante a gente buscar Deus e ouvir a palavra dele, prestar atenção no que ele está falando, porque as pessoas hoje em dia, irmãos e irmãs, eles estão desobedientes à palavra, eles não estão ouvindo mais a Deus. Então a gente fala, eles só querem ouvir só aquilo que interessa para eles. Se você falar que você vai profetizar lá, você vai isso, você vai viajar, você vai casar, você vai fazer o quê? Mas quando falar que é para corrigir, para sair do mau caminho, do pecado, renunciar ao mal, quem é que quer? Ninguém quer. Eu vou ter que largar o meu vício, eu gosto de beber no fim de semana, eu gosto de ir no bailinho, eu gosto de ser com homem, eu gosto de viajar, eu gosto não sei o quê. Ninguém quer, sabe? Porque ninguém quer, é viver para as coisas do mundo. Porque para viver para as coisas de Deus, você tem que renunciar ao mal, tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar a tudo aquilo que não agrada a Deus, fazer uma vida santificada no Senhor. Mas senão, se você quer servir a Deus e viver para o mundo, você não está servindo a Deus, está vivendo para o mundo, né? Servir a Deus é sair do erro, sair do pecado e uma vida plena com Deus, né? Amando a Deus acima de tudo, ouvindo a sua palavra,
sermos obedientes e guardar seus mandamentos e praticar, que é muito importante, né? Então a gente tem que ouvir muito a palavra de Deus. A palavra de Deus só vem para nos ensinar. É o que o Senhor está nos corrigindo. Aliás, o homem, eu agora falo, eu no meu ponto de vista, eu acho que o homem hoje em dia ele está acordando muito tarde, infelizmente. Eu acho que o homem acordou tarde, né? Claro que a nossa esperança está em Deus. Claro que se honorar, se humilhar, o Senhor curará a nossa terra, salvará, mas isso todos nós juntos, né? Então, mesmo assim, nós seremos salvos. Pode acontecer as coisas? Vai acontecer, né? Vai acontecer. Só que nós poderemos ser salvos, né? Por sim, pela misericórdia, porque o Pai é misericórdia com nós, né? Porque nós não merecemos, não. Não merecemos. Merecemos, não. Mas, assim, só que é muito importante, o homem hoje em dia, ele está acordando muito tarde. Ainda não se deu conta, não. As coisas estão acontecendo e estão colocando teoria, né? Tudo mais, a coisa está chegando no ponto que eu percebo que tem pessoas que estão ficando com medo já. Eu já conversei com pessoas que já estão com medo de viajar, porque tomar cuidado, né? Viajar em pé de serra, tomar cuidado com o mar. A praia é uma delícia, tomar cuidado. O negócio não tá de brincadeira, não, né? A gente não sabe o que pode acontecer, né? Ninguém sabe, tá uma coisa assim no ar, assim. A gente percebe, o clima tá diferente, a terra tá diferente, só que não vê que não quer ver as coisas, quer ficar aí tapado, se divertindo, só vivendo para as coisas do mundo, não vê as coisas que tá acontecendo. Tá acontecendo coisa séria no mundo, em todo lugar. Então a gente tem que orar e vigiar, né? As profecias estão se cumprindo em toda a face da terra. Mas as pessoas não acreditam, acham que os crentes falam bobagem, que eles falam, que eles ficam, sabe? Que o mundo sempre está falando que vai acabar, mas a gente não sabe a hora, né? O Senhor fala que vai virar, né? Sabemos nem o dia, nem a hora. Mas se Deus falar para a gente fazer o quê? Se preparar, né? Então, sabe assim, também é o dia que a gente fala que é o grande dia, mas também se preparar, porque pode vir a calamidade na nossa vida, acontecer, e aí você está preparado? O justo está preparado para a salvação? Porque Deus pode dar o livramento depois da morte, né? Dar salvação para nós. E aí, está preparado? Tem que se preparar. É tempo de se preparar. Não é tempo de brincar, não é tempo de pular carnaval, não, é tempo de se preparar, né? Confiar no Senhor, né? O Senhor está chamando, né? Esse texto, daqui, essa palavra de Deus aqui, ele fala muito sobre a espada, sobre a justiça, a matança, né? Ele fala de todas as coisas os insultos, né? Todas as mentiras que estão, as visões falsas, tudo ele fala nesse texto. Se você ler inteirinho, o Senhor fala da indignação, né? A indignação deles, o homem, né? A desobediência, né? A falta de piedade, de perdão do irmão, né? A compaixão também. Ele fala muito isso aqui nesse texto, de ouvir, se entender. Ele fala dessas pessoas que adivinhas, mentiras, né? Toma cuidado com isso, né? Então, muita coisa que o senhor fala. A bainha, né, que ele fala da espada, que ele vai vir com a bainha. Quer dizer, ensinar o homem, né? Cortar, matar, né? Então, ferir. Por causa do quê? Desobediência. Ele fala da desobediência. Então, o texto ele fala muito sobre a justiça, né? Ele fala da espada, que eliminará do meio de ti tanto a da terra, tanto o ímpio quanto o justo como o perverso. Então, todos aqueles que estão fazendo maldade para um e para outro, Deus também vai fazer justiça. Claro que também ele pode tirar do meio de ti quando você estiver passando um momento difícil, o perverso que está tentando te derrubar. Depende da sua fé, né? Como você busca o Senhor, né? Como você está buscando o Senhor, né? Então é muito importante saber disso, que também ele com certeza ele vai te livrar no momento certo, né? Se alguma pessoa está tentando atrapalhar o justo, o caminho do justo, mas lá nós temos também que tanto a calamidade vai vir para o justo, por isso que o justo passa a prova quando o inimigo está tentando ele. Ele passa a prova, porque o inimigo está tentando derrubar ele, né? Mas o Senhor livra o justo. Amém? É muito importante ter na palavra de Deus. Está sempre orando, buscando ao Senhor. Amém?
Gente, espero que você receba essa palavra do Senhor no seu coração. Mas lembre-se, assim, a palavra de Deus, ela sempre é um aviso, uma advertência, está nos disciplinando, nos ensinando, nos moldando para que façamos a vontade dele. Ser ouvinte da palavra de Deus é entregar e tomar posse da palavra. A palavra ela tem o poder de modificar nossas vidas, a maneira de pensar, de agir, se posicionar, né? A gente tem que fazer essa reflexão. É tempo de refletir sobre as coisas que estão acontecendo. As coisas não estão mais para brincar. Não dá tempo mais para brincar. Não tem tempo, gente. A vida tem que ser levada a sério daqui para frente. O tempo de brincar acabou. Acho que está na hora de acordar, né? Acorda tu que dormes, diz o Senhor. Amém? Gente, desejo uma boa noite, fiquem com Deus e recebam a palavra de Deus. Então Deus vai tirar o perverso do meio de ti, né? Mesmo que isso custe nossas vidas, né? Ele vai nos tirar, porque vai fazer parte do processo. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.